Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidos todas as trabalhadoras e trabalhadores do hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza em favor das empregadas domésticas. Migrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, temos a honra de receber Luísa Batista, presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. Como vai, dona Luísa? Boa noite, professor Caiutan. Boa noite a todos e todas que estejam nos ouvindo nesse momento. Um prazer estar de volta à Rádio Web Migrantes, né? Para a gente, mais uma vez, falar sobre trabalhadoras e trabalhadores domésticos e tudo que tem acontecido nesse momento de pandemia. Tá sem som. Bem, eu acho que justamente como a senhora falou, acho que o principal ponto que a gente tem para discutir, né, nessa conversa é realmente essa relação das trabalhadoras domésticas com a pandemia, porque é algo que a gente já vem discutindo já alguns programas, né, com outros convidados, inclusive vendo como a pandemia afetou as trabalhadoras no Peru, na Costa Rica, mas vamos tratar mais especificamente no Brasil, né, afinal estamos aqui. E tem uma ideia que de como a pandemia afetou as trabalhadoras domésticas, que foi que, na verdade, a pandemia não trouxe mais problemas. A pandemia, na verdade, ela evidenciou os problemas históricos que as trabalhadoras domésticas já sofrem há décadas no Brasil. Como que a senhora vê essa questão, né? Tipo, da pandemia simplesmente evidenciando todas as coisas que as trabalhadoras domésticas estão há décadas falando para o Brasil todo, para os políticos, para as autoridades, olha, estamos sofrendo. Exatamente como o senhor falou, né? Não trouxe novos problemas, mas trouxe sim, mas evidenciou os problemas já existentes, como o racismo, a questão das classes dominantes e dominadas, o preconceito, a discriminação, se tornou mais visível, né, com os acontecimentos nesse período de pandemia. Logo no início, quando foi decretada a pandemia no mundo, o Brasil, infelizmente, né, o governo ele não tomou as medidas necessárias. E aí, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, começou a discutir com a direção, né, começou a conversar como vamos nos preparar para enfrentar essa pandemia. Então, foi feito um ofício em nome da Federação Nacional, né, enviou para o Ministério da Economia, indagando ao governo, né, ao ministro Paulo Guedes, que medidas o governo ia tomar em relação à proteção, né, para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. E as centrais sindicais, outras federações de outras categorias, confederações, todos estavam sempre com a mesma preocupação, porque a gente já estava vendo o que estava ocorrendo em países ditos de primeiro mundo, né? Então, a gente começou a se preparar para isso. O ofício, junto com todas as outras entidades, resultou numa medida provisória, a 936, que permite a suspensão do contrato de trabalho. E aí foi aí que a gente percebeu que essa medida
apesar de, com todos os seus, digamos, suas contradições, ela foi necessária naquele momento, ela é necessária, mas as trabalhadoras domésticas, somos mais de 7 milhões e 200 mil trabalhadoras e trabalhadores domésticos no Brasil, a maioria mulher, a maioria mulheres negras, com baixa ou nenhuma escolaridade, e o mercado de trabalho cada vez mais difícil. Então, a gente viu que aquelas que não estavam trabalhando formalizadas iam passar por uma situação bem mais difícil que as não formalizadas, porque não poderia o empregador fazer a suspensão contratual através da medida 936. Então, vem todo um desdobramento nessa questão. Aquelas que foi feito a suspensão do contrato, vários sindicatos nossos, né, da federação, receberam denúncias de que o empregador suspendeu o contrato, mas exigiu que a trabalhadora comparecesse ao trabalho. E isso só seria permitido se o contrato fosse parcial, não um contrato completo, né, um contrato total. Então, a gente recebeu essas denúncias logo no início, recebemos também todos os sindicatos receberam muitos contratos para analisar, e aquelas que não trabalhavam de carteira assinada, essas foram as mais penalizadas. De que forma? Ou elas foram obrigadas a permanecer no local de trabalho ou foram demitidas. Quando a FENATRAD diz obrigada, algumas foram obrigadas mesmo, tipo o empregador dizer, você não vai sair daqui. O Sindicato Nova Iguaçu, a trabalhadora ligou para a presidenta do sindicato de lá, ela chorando e dizendo, o meu patrão disse que eu não vou para casa, que eu vou ter que ficar aqui, porque ele não vai querer que eu fique me arriscando indo todos os dias para não contaminar a família. E aí é onde a gente vê esse vírus, ele não chegou no Brasil, não foi a classe pobre, a classe trabalhadora que viajou para outros países onde já estava acontecendo ondas de contaminação. É a classe média, maioria classe média alta, que viaja, né, nos finais de ano, geralmente no carnaval, quem não gosta do carnaval. Prova disso foi a Cleonice Pereira, uma mulher de 63 anos, trabalhando no Leblon, no Rio de Janeiro. Foi a primeira morte pela Covid no Rio de Janeiro, foi de uma trabalhadora doméstica, uma mulher negra, 63 anos, que, pela idade, se ela tivesse tempo de contribuição previdenciária, já poderia estar aposentada, ou talvez já estivesse, isso a gente não tomou conhecimento, não chegou ao nosso conhecimento. O fato é que essa senhora, os patrões dela vieram da Itália, sabiam que estavam contaminados pela Covid, e eles não tiveram responsabilidade a consciência de chegar e deixar essa trabalhadora em casa. Aí o que acontece? Essa trabalhadora. Deixa eu botar isso aqui. Aí o que acontece? Essa trabalhadora, ela veio a óbito, porque, além de tudo, ela tinha comorbidades, né? Hipertensa, diabética, o fator idade, tudo isso contribuiu para que a contaminação dela se disseminasse muito rápido e ela viesse a óbito. Foi a primeira morte no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a tomar conhecimento, né, a receber denúncia das trabalhadoras, dizendo o seguinte: meu patrão disse que se eu for, ele me demite. Ou seja, isso é coação. As trabalhadoras foram coagidas a ficar. Uhum. E aí, como a casa, a residência, na Constituição é clara, é inviolável, pelo menos das pessoas brancas, classe média, morando em uns bairrozinhos melhor, é inviolável, porque a gente sabe que na periferia não é. A permissão é o pé na porta, pá, entra e é isso mesmo. Mas no nosso caso, a gente não pode ir nos locais de trabalho. A gente não pode, né? Então, outras categorias, quando recebem uma denúncia do trabalhador, ele pode ir na empresa, o sindicato pode ir na empresa, averiguar
aquela denúncia, mas no nosso caso a gente não pode. Então, recebemos muitas denúncias nesse sentido. Aquelas que estavam trabalhando sem carteira assinada, elas só tinham a opção de ou permanecer direto no local de trabalho ou ser demitida. E aí a gente sabe, quando você olha, que você vê filhos, ou que você, mesmo que não tenha filhos pequenos, dependentes de você, ou nenhum filho, mas você tem contas a pagar, e aí você vê o país, os postos de trabalho sendo fechados, até porque a crise no país, né, e é uma crise generalizada, não é só a crise econômica, é uma crise geral no país, não é agora no momento da pandemia. Ela se agravou com a pandemia, mas ela já vinha ocorrendo, né? As pessoas já vinham perdendo seus postos de trabalho e, em algumas situações, aumentou o número de trabalhadoras demitidas exatamente por isso, porque as pessoas já vinham perdendo seus postos de trabalho, a classe média nos emprega e também a classe média, muitos foram penalizados, e aí, quando eles resolvem readequar o orçamento da família, a primeira coisa que sai é a trabalhadora doméstica, principalmente aquelas que estão formalizadas, porque tem a questão dos encargos sociais. Aí o que acontece? Demite e diz, olha, você não vai ficar sem receber nada, você não vai ficar sem ganhar dinheiro, mas você vai ficar vindo só 2 dias na semana. E por que fazem isso? Porque a lei complementar, mesmo nos garantindo vários direitos, ela ainda deixou muitas lacunas, que a gente sabe que é luta futura, porque no momento a gente não temos um governo democrático, nós não temos um governo que dialoga, então não vamos mexer agora, não vamos pedir revisão de nada, vamos lutar para manter o que temos. Então, teve também outro caso, né, bem emblemático, que foi a questão do menino Miguel. A Mirtes, a mãe do menino Miguel, né, ela trabalhava na residência de um político influente, prefeito de uma cidade da região litoral sul de Pernambuco, e ela não era registrada. Ela não era registrada. Ela trabalhava como cargo comissionado, recebia pela prefeitura. É tudo errado Então, os aí, né? direitos trabalhistas dela Cargo não comissionado eram respeitados. Cargo comissionado na prefeitura, mas Aí o que acontece? A gente recebe uma enxurrada de denúncias, não tem como os sindicatos ir averiguar, e aí começa, nesse momento de pandemia, escancarar aquilo que a gente já sente na pele diariamente, que é o racismo, né? A questão mesmo do menino Miguel e a Mirtes, ela própria não acreditava que tinha uma conotação racista, o acidente, entre aspas, né, porque a denúncia foi aceita como o crime de abandono de incapaz, uma criança de 5 anos. E aí todos os movimentos negros aqui de Pernambuco, né, a Rede de Mulheres Negras, a Articulação Negra de Pernambuco, o Yala Mucage, enfim, todos os movimentos sociais se envolveu numa espécie de proteção a Mirtes. Por que uma proteção? Porque ela nem sabia da existência do sindicato, né? Que é uma outra coisa que eu vou falar oportunamente, o que é que a gente acha o motivo pelo qual muitas trabalhadoras não sabem da existência do sindicato. Então, ela não acreditava. Foi quando ela viu as imagens, né? Até então, ela não sabia por que, que a família dela tinha hostilizado a Sari Corte Real no velório do filho dela. A família não permitiu que ela se aproximasse. E aí ela depois conversou mesmo isso comigo e disse que não sabia o porquê. E depois do funeral foi quando a família foi e mostrou para ela as imagens, né, que a polícia tinha divulgado na televisão. Porque até então a patroa, a ex-patroa, a Sari, dava a entender que o Miguel, né, o garoto Miguel, tinha
burlado a vigilância dela e tinha escapulido e tinha entrado sozinho no elevador. E aí as imagens provou que aquele entendimento da Mirth estava errado. Então foi quando ela começou a sentir e a acordar e ver que aquilo ali, de uma certa forma, estava ligado ao racismo, porque é a pergunta que todas as pessoas se faz. Se fosse o contrário, se fosse o filho da Sari, ou uma filha, ou de uma amiga dela, da Sari, uma mulher branca, e a Mirth tivesse se descuidado, mesmo que fosse um descuido, e não o que ela fez, que botou o menino no elevador, se isso tivesse acontecido e fosse o contrário, será que a Marta teria tido a chance de, mesmo presa em flagrante, pagar a fiança e responder em liberdade? Com certeza não. Então, depois dela começar a ouvir as pessoas fazendo esse tipo de reflexão para ela, foi quando ela percebeu que realmente, se fosse o contrário, ela não teria os privilégios que a Sari está tendo. Então, essa pandemia, ela escancarou para a gente a questão do racismo, a questão do preconceito, a classe dominante de achar que pode determinar o que acontece nas nossas vidas, né, o que nós temos que fazer. E a luta da FENATRAD foi mais além, né? Mas a gente não pode parar. A gente sabe que tem muitas coisas que a lei não nos permite fazer, mas a gente já avançou bastante. Avançamos bastante, afinal de contas, tem toda uma questão que permeia o trabalho doméstico, que é o fato da gente ser vindo de uma herança escravocrata. E as pessoas que nos empregam hoje, não todas, mas a maioria, são descendentes daquelas pessoas que escravizou os nossos ancestrais há anos atrás. Então, a luta é exatamente por isso, para a gente fazer o enfrentamento a essas desigualdades. E como Não estou te ouvindo. Alô? Eu acho que é porque a senhora não está com fone de ouvido? Está escutando, dona Luísa? Agora sim. Tá. Agora sim. É que quando entra uma ligação, o som some. Aí tem que botar o fone Sim, de sim. ouvido. E nessa questão que a senhora levantou, de como a sociedade vê e trata a trabalhadora doméstica, eu acho que outro ponto que ficou claro foi em relação também à questão do trabalho essencial, né? De serviço essencial, né? Que foi logo no começo da pandemia, né? De quando os governos estaduais estavam determinando que era serviço essencial ou não. E alguns governadores apontaram o trabalho doméstico como essencial, quer dizer, trabalhadora, você é obrigada a ir trabalhar, a enfrentar o transporte público, quer dizer, colocando no mesmo patamar que médicos, obviamente que algumas trabalhadoras domésticas são essenciais, principalmente aquelas as cuidadoras de idosos, né, principalmente, acho que fazem parte da função que realmente tem que, mas colocar todas nesse âmbito, quer dizer, faz parte ainda desse também escancarou como que a sociedade vê o trabalho doméstico, né? Exatamente. A gente, desde o início da luta, né, lá em 1930, com a dona Laudelina, né, que a gente sempre busca mostrar para a sociedade a importância social do trabalho doméstico. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, essa importância sempre nos foi negada. O trabalho doméstico ele sempre foi visto como um trabalho de menor valor, tanto pelo fato de que ele é realizado dentro de uma residência, como pelo fato de que ele é realizado, né, ele é executado por mulheres. E essas mulheres, a maioria são negras, e essas mulheres, a maioria são analfabetas ou semi-alfabetizadas. Então,
e além de tudo, de toda essa questão, ainda tem essa questão da escolaridade, da cor, tudinho. Então, são mais de 80 anos de luta. Nossa luta é anterior à CLT. Os nossos passos vêm de longe. A CLT, quando ela foi criada, nem se toca trabalho doméstico. Não teve nada para o trabalho doméstico. Então, a gente vem lutando para mostrar para a sociedade o valor social do nosso trabalho. E, infelizmente, a sociedade insiste de que o nosso trabalho não tem valor. E ainda dizem que nós não oferimos lucro para quem nos emprega. E a gente desconstrói essa fala, sim, porque principalmente nesse mundo globalizado como está, né, as mulheres estão totalmente inseridas no mercado de trabalho, né? Então, como é que essas mulheres teriam tempo de cuidar de família, realizar o trabalho, as tarefas domésticas em casa? Com certeza teria como. Se não tivesse outra opção, elas fariam sim. Porém, ela teria menos tempo para ela mesma, se cuidar, para descansar, para ler um livro, ou até mesmo para fazer cursos para se aperfeiçoar na profissão que ela escolher. E sempre isso foi negado, né? Nunca fomos reconhecidas com toda a nossa luta. E aí vem a pandemia e escancara a questão da servidão. Porque isso é o que acontece. No início da pandemia, a federação fez a primeira campanha, que foi: cuida de quem te cuida, deixa a sua trabalhadora doméstica em casa com salário pago. A adesão foi muito pequena em relação à quantidade de trabalhadoras domésticas que temos no país. Foi muito pequena mesmo. Só alguns poucos empregadores, acredito que não chegou nem a 2.000 empregadores que tiveram essa consciência de deixar trabalhar. Isso em todo o Brasil, falando a nível nacional. Acho que não chegou nem a 2.000 empregadores que deixaram as suas trabalhadoras domésticas em casa com salário pago. Essa foi a nossa primeira campanha. Aí a gente viu a necessidade de ajudar as companheiras, porque muitas estavam perdendo trabalho, as que eram diaristas não estavam mais conseguindo fazer nenhuma diária. O auxílio emergencial, que o governo, depois de muitas discussões, aprovou em R$ 600, e hoje ele vive surfando na onda de que aprovou um auxílio emergencial de R$ 600, e a gente sabe que teve toda uma negociação, porque pelo governo mesmo teria sido só R$ 200. Prova disso é que agora ele diminuiu para 300. Então, muitas trabalhadoras não conseguiram acessar o auxílio emergencial. Quando elas não conseguem acessar o auxílio emergencial, o que é que essas companheiras estão fazendo? Passando fome. Então, foi aí que a gente conseguiu, em vários sindicatos, mapear aquelas realmente que estavam mais necessitadas, e aí partimos para a segunda campanha, que foi: cuida de quem cuida de você. A sugestão que a sugestão não, o pedido que a federação fazia na campanha era o seguinte: para fazer doações nos sindicatos ou na conta da FENATRAD, que oportunamente ia reverter o valor arrecadado para distribuição de cestas básicas. E aí vieram também outras ajudas humanitárias, né? A Federação Internacional fez uma doação que não contemplou muita gente, mas que ajudou bastante no momento crítico da pandemia. A federação buscou apoio junto, que ajudou bastante as companheiras no estado de Janeiro. A federação buscou, a federação A federação buscou, junto à organização não governamentais, e aí a gente começou a distribuir cestas básicas. Aqui no estado de Pernambuco, tivemos apoio do Habitat, Fundo Habitat, Fórum de Mulheres de Pernambuco. A Igreja Católica também doou bastante cestas básicas, e aí tivemos o apoio da TEMES, uma organização não governamental no Rio Grande do Sul, que se enganjou, né? A gente já tinha um projeto, e aí a gente se enganjou para que fosse feita também a distribuição, e com o apoio do Ministério Público. Eu sei que no total
os sindicatos da FENATRAD, totalizando todos, chegou a distribuir mais de 4.500 cestas básicas. Aí mesmo no estado de São Paulo, a companheira Silvia, né, que é a presidenta do sindicato do município de São Paulo, ela também se organizou e passou a arrecadar cestas básicas com várias entidades, né? Pediu também que eu fizesse uma gravação também, pedindo apoio para o sindicato. Eu sei que a gente conseguiu apoiar, né? Várias companheiras em vários estados do Brasil, distribuindo cestas básicas. Esse foi um momento crítico também. E aí, nesse intermédio, também teve os decretos de lockdown. Esses decretos foi que escancarou a servidão, propriamente dita, né? Porque muitos estados do Brasil, os governadores, eles deixaram o trabalho doméstico como essencial. Quando o empregador trabalha na área de segurança, saúde principalmente, e em outras atividades realmente essenciais, e se esse empregador tem filhos menor de idade que precisam de acompanhamento, ou pessoas, sejam idosas ou não, com necessidades especiais, a FENATRAD entende que, nesse caso, aquela cuidadora, aquela trabalhadora, ela é essencial para que o empregador possa realizar a atividade essencial dele. Caso contrário, não é essencial, é servidão. E aí a gente viu o Rio Grande do Sul, o decreto de lockdown foi uma coisa totalmente, assim, confusa. Nas áreas verde e amarela, o trabalho doméstico não era essencial. Nas áreas vermelhas, o trabalho doméstico era essencial. Aí você para e imagina um casal de idosos que mora numa área verde ou amarela, onde o trabalho não é considerado essencial, como é que esse casal de idosos se organizou, visto que naquele local o trabalho doméstico, a trabalhadora não era obrigada a ir? Enquanto que um casal jovem, sem filhos, morando na área vermelha, tinha o direito de que a trabalhadora fosse, porque eles moravam numa área onde o trabalho doméstico era essencial. Então, foi um decreto muito confuso no entender da FENATRAD. Tivemos um outro decreto bem confuso, que foi o do Maranhão. Tem no item, acho que é no item 50, não é no 58, 58 é um outro estado. Teve um item onde o governador decreta o seguinte, que trabalhos de conservação, atividades de conservação e limpeza se faz necessário em prédios públicos, condomínios e residências. Então, quando ele coloca residência, ele está colocando trabalho doméstico como essencial. Foi bem confuso, a FENATRAD fez ofício, enviou, depois a gente discutiu a possibilidade, foi refeito, né, a redação, mas aí depois a gente pensou e fez um ofício solicitando um TAC, a assinatura de um TAC pelo governo do estado, que é o termo de ajustamento de conduta. Aí foi uma discussão, fizemos reunião e tal, e esse TAC nunca saiu. Desculpa. Então, teve também o decreto do Pará. O decreto do Pará, no item 58, está apenas escrito assim, trabalho doméstico, nas atividades essenciais, item tal, quando chega no 58 está escrito trabalho doméstico. Outro ofício que a federação fez para enviar, né, para o governador do estado. O estado do Ceará também fez um decreto dizendo que o trabalho doméstico é essencial. Dos estados que nós tomamos conhecimento, o que deixou o trabalho doméstico fora de atividades essenciais foi Pernambuco. E mesmo assim, o decreto foi válido do dia 16 de maio até o dia 31. E o acidente, entre aspas, né, o acidente que vitimou
o menino Miguel, né? O crime de abandono de incapaz, foi no dia 2. E as atividades, mesmo aquelas atividades, todas que entraram como não essenciais, não estava tendo, não estava retornando ao trabalho. Mesmo gradativamente não estava. Então, o trabalho doméstico não era para estar ocorrendo naquele momento. E a Mirtes, como centenas, milhares de trabalhadoras, aqui mesmo no estado de Pernambuco, teve patrão que falsificou declaração quando ela ia trabalhar, se fosse interceptada, ela apresentava uma declaração como era cuidadora de idosos, sendo que a trabalhadora não era cuidadora de idosos. O empregador fez aquela declaração, assinou, para que a trabalhadora tivesse que comparecer ao local de trabalho. Então, foi muitas coisas assim que a FENATRAD enxerga que é a continuação, a ampliação do racismo, do preconceito, da discriminação e de tudo que a gente vem lutando, né, nessas décadas todas contra as injustiças no trabalho doméstico. Então, a gente, depois de todos esses decretos, de vários ofícios, começou a relaxar, né? E aí a FENATRAD continua entendendo que o trabalho doméstico na pandemia, ele não é essencial. Essencial são os nossos direitos, que inclusive esse é o tema da nossa terceira campanha, que foi lançada semana passada. Fizemos a campanha com a máscara, né, confecção das máscaras, e nas máscaras tem a figura da carteira de trabalho, a foto da carteira de trabalho, e a mão de uma trabalhadora negra, né, porque somos maioria, segurando. E o mote da campanha é esse: essencial são os nossos direitos, porque a federação entende que essencial é saúde, segurança, fornecimento de água, luz, né, combustíveis, o abastecimento nos postos de gasolina, até por conta das viaturas policiais e das ambulâncias, padaria, farmácias e supermercados. Esses serviços, se parar realmente, o país entra em colapso. Agora, uma trabalhadora doméstica, no momento de pandemia, ter o direito de ficar de quarentena, como muitas outras categorias ficaram, né? Isso não é considerado atividade essencial. Isso é o empregador ter aquela cultura da servidão. Ter a cultura da servidão. Porque a vida toda está habituada a ter aquela pessoa que está forrando a cama, que está limpando a casa, que está organizando, que está preparando a refeição, que está limpando o banheiro, que está lavando as próprias peças íntimas dos empregadores, porque a maioria não lava, né? Acha que é desonra, é desmerecimento. Então, essa pandemia a gente sentiu na pele, né, a ampliação de todas as mazelas pelas quais a gente vem lutando há mais de 8 décadas. E eu acho que é interessante, ao mesmo tempo, pela fala da senhora, isso fica muito claro, que ao mesmo tempo que foi a quantidade, esses absurdos foram acontecendo e por parte do Estado, dos empregadores e tal, é importante perceber também a FENATRAD atuando, né? Porque também estamos no momento, desde do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quer dizer, desde aquele momento para cá, que sindicato, o sindicato não vale nada, o sindicato não faz um trabalho, o sindicato só pega dinheiro do trabalhador e, de repente, percebe que numa pandemia existe uma federação, existem os sindicatos, né? E eu acho que é nesse momento, quer dizer, a trabalhadora doméstica que precisou de uma cesta básica, em muitos lugares pôde ir ao seu sindicato e pegar uma cesta básica para não morrer de fome, quer dizer, nesse momento você fica evidente como que a organização sindical e a federação atuando, falando com os governadores, né? Como a senhora mesmo falou, falando com o governador do Maranhão, o governador do Pará, olha, vamos mudar isso daí.
é necessária, né? Se não tivesse sindicato, como é que uma trabalhadora doméstica presa, como a senhora falou, dentro de uma residência em Nova Iguaçu, conseguiria sair de lá, né? Quer dizer, evidenciar a importância, também evidencia a importância do sindicato e da federação ativa, né? Pois é, a gente vive um momento que é terrível, né? São muitas coisas, eu acho que a gente passaria até um dia ou mais, né, conversando tudo que acontece. Por quê? Desde 2013 que a gente viu, né, o golpe já estava articulado. A gente sentia isso quando a gente ia para as ruas para fazer um ato político, participar de um ato político. As pessoas se infiltravam nos nossos atos e começavam a vandalizar, promover quebra-quebra, tudinho, isso para criminalizar e manipular a opinião pública em relação aos sindicatos. E não estou falando só do sindicato de domésticas, não. Estou falando de sindicatos de toda a classe trabalhadora, de todas as categorias. A gente sentiu isso na pele. E aí foi articulado o golpe, né, contra a presidenta Dilma. Em 2016, a gente viu, eu mesma em Brasília, eu lembro que eu ainda não estava nem como presidenta da FENATRAD. Não, eu já estava presidenta da FENATRAD. Então, eu lembro que nós fomos para um grande ato em Brasília, onde deu muita gente. A esplanada dos ministérios ficou abarrotada de gente. A gente estava lutando contra a deforma, que eu não chamo reforma. Quando eu penso em reformar algo, eu penso reformar para melhorar, não para piorar. Então, a deforma trabalhista estava para ser votada. E fizemos um grande ato. Todas as centrais sindicais estavam lá em Brasília. E a CUT avermelhou a esplanada dos ministérios, né? Onde a gente foi para tentar barrar aquela bizarrice, né? Porque é uma coisa bizarra o que aconteceu. Essa deforma só beneficiou o empregador, os patrões, porque a classe trabalhadora perdeu direitos. E em cima disso, ainda tinha a mídia sempre batendo, tal, criminalizando os movimentos, e aí a gente viu que os trabalhadores, né, muitos deles se chateiam, porque tinha o imposto sindical, que era aquele desconto de o valor de um dia do salário do trabalhador, que era repassado para os sindicatos. Só que não era só os sindicatos. Sindicatos, centrais sindicais, federações, confederações e a própria Justiça e o Ministério do Trabalho recebiam um percentual desse recolhimento. Só as domésticas é que nunca repassou, porque a gente nunca teve esse imposto sindical. Daí o fato de que muitas trabalhadoras domésticas não sabem da existência dos sindicatos. As outras categorias sempre souberam, por quê? Muitos, no seu primeiro emprego, já ia questionar o desconto daquele valor referente a um dia de trabalho no seu salário. Então, era quando ele ficava sabendo da existência de um sindicato. Muitos, claro, pensando no companheirismo, resolvia se filiar, e muitos se aposentou e não deixou de estar num sindicato, o Sindicato dos Aposentados. Isso foi muito importante para toda a organização, né, e todo o enfrentamento da classe trabalhadora ao longo de décadas. Mas no momento da reforma trabalhista, foi desconstruído essa questão de que quem defende o trabalhador é o sindicato. E aí muitos que achavam que sindicalista queria ter vida boa à custa do suor do trabalhador, sem imaginar nem saber o que é uma negociação coletiva. O único sindicato nosso, né, de trabalho doméstico que tem é o sindicato do município de São Paulo. O sindicato do município de São Paulo é o único que tem, né, convenção coletiva de trabalho. Mas os demais não têm. Mas as outras categorias todas têm convenção coletiva.
E aí, sentar numa mesa de negociação para aprovar uma convenção coletiva, a maioria, aquelas pessoas, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão na base, não faz ideia do que é a trabalheira, a intimidação que o sindicato patronal faz em cima da direção do sindicato do trabalhador e da trabalhadora. Eles não fazem, né? Eles estão lá e muitos, às vezes, sabem, mas assim, sem nenhum compromisso com o social, né, com o companheirismo, o que é que eles dizem? Ah, se for aprovada, vai ser só para quem é sindicalizado? Não, vai ser para a categoria, então eu também vou ser beneficiado, quero nem saber. Isso é uma coisa muito errada, muito errada. Quem defende o trabalhador é o sindicato. Quem defende a trabalhadora é o sindicato. Então, a gente sempre se organizou na luta, contando sempre com projetos, com apoio dos movimentos sociais. A Igreja Católica mesmo sempre foi muito presente na luta das trabalhadoras domésticas, não sei em outros estados, porque eu só estou há 11 anos no movimento sindical, mas eu sei que aqui em Pernambuco a Igreja Católica foi fundamental para que o sindicato fosse se organizando, né? Primeiro se organizou em associação, porque não podia se organizar em sindicato, e em 2000, aliás, em 1988, com a nova Constituição, aí a gente pôde sim se organizar em sindicatos. E aí foi quando a gente passou a ter mais forças, né, para buscar o reconhecimento da categoria. Hoje a gente está vendo aí essas deformas acontecer, né? 2016 foi a deforma trabalhista, que desobrigou que as rescisões fossem feitas nos sindicatos, e muitos trabalhadores, inclusive de outras categorias, assinam na empresa e não recebem as verbas rescisórias. E se vai para a justiça, é muito difícil de reverter, por quê? É o negociado sobre o legislado, está lá, ou seja, ele já assinou o termo de rescisão e a quitação das verbas rescisórias. Então, daqui que ele prove que ele não recebeu, é complicado, muito complicado. Tem trabalhador que fica num desespero, né? Porque também tem aquela questão de já ir passando os trabalhadores, né? As empresas ter, inclusive, um banco de dados dos trabalhadores que colocou outras empresas na justiça e aquele trabalhador, aquela trabalhadora já tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Aí veio a deforma da Previdência. E aí a gente fica numa preocupação, porque imagine para você ser aposentado com um salário mínimo integral, você ter que contribuir por 20 anos, aliás, por 40 anos. Pense a dificuldade que é. Principalmente numa categoria como nós, trabalhadoras domésticas, que é uma categoria muito rotativa. E agora, com a possibilidade de se contratar por 2 dias, com esses aplicativos que, na realidade, é a precarização das relações de trabalho, e aí, de um modo geral, não é só para os trabalhadores domésticas, é para todos os trabalhadores, é a precarização das relações de trabalho. Ou seja, o trabalhador passou a trabalhar mais e ter direito de menos, bem menos. Então, essa luta, a gente está levando adiante com força, né? Porque no momento da pandemia, nos preocupamos com as companheiras, não só de conseguir as cestas básicas, e em muitos lugares, o próprio sindicato, aqui mesmo em Pernambuco, a maioria, a gente foi levar na residência da trabalhadora. Pegava o endereço, tudinho, e a gente ia levar na residência da trabalhadora. Então, é importante que as trabalhadoras e trabalhadores domésticos entendam e apoiem a luta dos sindicatos, né? Apoiem a luta dos sindicatos, porque sem a atuação do sindicato, com certeza essa trabalhadora vai sim. É preciso ela ter. Primeiro, é preciso ela ter bastante consciência do valor do trabalho dela e dos direitos que ela já tem conquistado em lei. Porque se ela não tiver, ela é uma presa fácil para as pessoas que não gostam de respeitar a lei e nem gostam de ver uma pessoa humilde
tendo o mínimo para viver dignamente. Então, é essa a nossa luta, mostrar isso para as trabalhadoras domésticas. Inclusive, agora, no momento da pandemia, também a gente estamos trabalhando, né, toda a direção da FENATRAD, toda a direção de todos os sindicatos, principalmente aí em São Paulo, que já está começando a se preparar para a Assembleia que vai fazer a pauta da próxima negociação coletiva. Então, a companheira aí em São Paulo, ela trabalha, viu? E não é pouco, não. Agora, aqui, assim, outros estados, se o sindicato patronal tivesse carta sindical, para a gente seria muito bom, porque aí a gente também teria condições de sentar numa mesa de negociação e levar uma pauta para uma convenção coletiva. Mas, infelizmente, isso aí é o governo quem nos discrimina, quando ele não concede a carta sindical para o sindicato patronal. Uma convenção tem que ser assinada por ambos os sindicatos, né? Tanto do trabalhador quanto do empregador. E se do empregador não tem carta sindical, então, com certeza, esse sindicato ele não pode chegar e assinar uma convenção coletiva. No mínimo, ele pode fazer um acordo coletivo e no acordo só entra aqueles empregadores que concordaram com o que foi estabelecido, com aquela pauta daquele acordo. Então, para a gente, isso é muito difícil. E também, nesse momento de pandemia, né, pelo menos uma boa notícia nós tivemos, porque a FENATRAD ela existe desde 1997, ela foi registrada em cartório no dia 25 de maio de 1997. E durante todos esses anos, a gente vem lutando para conquistar um documento que se torna o documento definitivo, que é a Carta Sindical. Então, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas conseguiu, nesse momento de pandemia, esse tão sonhado e tão sonhado e tanto esforço, né, que tem custado as nossas lutas, que é a carta sindical. Então, pelo menos uma notícia boa em meio a tanta coisa ruim. E também que a gente está trabalhando bastante, né, para ajudar as companheiras no que é possível. E, assim, voltando à questão das rescisões de contrato de trabalho, uma convenção coletiva, até nisso, ela é de máxima importância. Por quê? A convenção, ela traz direitos que não está estabelecido na Lei Complementar 150. E aí, quando essa trabalhadora faz a rescisão na casa do empregador, e depois ela procura o sindicato, e o sindicato vai e procura saber se o que está na convenção coletiva, se essa trabalhadora vinha tendo esses benefícios da convenção coletiva e o empregador desrespeitou, claro que a convenção vai garantir que esses direitos que estão estabelecidos na convenção sejam aplicados às trabalhadoras. Então, é muito importante que as companheiras trabalhadoras, trabalhadores domésticos, eles se filiem, participem da vida do sindicato. Por quê? É obrigação até, é dever do trabalhador manter o sindicato que o defende. Enquanto não houver essa consciência política, nós vamos ter muito trabalho ainda, né? E mesmo quando houver essa consciência política e a maioria estiver filiada, estiver fortalecendo o sindicato, aí a gente ainda vai ter muita luta, sim, porque do outro lado a gente tem a classe dominante, a gente tem os empregadores, então a luta vai ser uma coisa constante, vai ser sempre a classe dominada versus classe dominante. Não somos inimigos e nem inimigas, mas estamos em lados opostos e a gente precisa, sim, ter essa consciência de classe, de que se a gente não deixa, se a gente não faz o enfrentamento, é sempre aquela história, eu não sabia, mas é sério mesmo, eu não sabia. Saiu uma pesquisa agora há pouco que disse que 73% dos empregadores não sabe da Lei Complementar 150 e nem da PEC das domésticas. Não sabe porque não tem interesse, porque a vida toda teve a mão de obra da trabalhadora doméstica em sua residência, pagando o mínimo possível para ter o serviço da trabalhadora diariamente, o dia todo, à disposição. Porque se
Se eles que trabalham, né, estão aí nos seus empregos e têm os seus direitos, os seus benefícios, eles acham que só eles que têm direito? Então, não sabe porque não é do interesse deles. Se fosse, com certeza, eles estariam, sim, garantindo e respeitando as nossas lutas, os nossos direitos, as nossas conquistas. Eu acho que essa fala final foi bem importante. Eu acho que a questão da carta sindical da Fenatrade, ela de certo ponto, é paradoxal, quer dizer, vem no momento de pandemia, de tanta luta, mas de Sim, uma certa forma vem para premiar, né? Acho que é um prêmio para premiar um trabalho desde, como a senhora mesmo disse, desde a década de 90, um trabalho intenso e que nesse ano da pandemia mostrou que é fundamental, quer dizer, os sindicatos e a FENATRAD, enquanto a Federação das Trabalhadoras Domésticas, quer dizer, tem um trabalho e assumiu a responsabilidade, né, de falar com os governadores, de brigar pelo direito das trabalhadoras, e nada mais justo do que ter esse documento que comprova, né, a força da federação. Exatamente. Esse documento, ele legitima uma luta que a gente sabe que já é legítima há 80 anos atrás, que a nossa luta é legítima, porque a gente luta por reconhecimento, a gente luta por direitos, a gente luta por dignidade. Então, a Carta Sindical da FENATRAD chegou no momento que, para a gente, foi um alento, né? Foi um alento, foi um impulso na vontade, né, e na nossa força que a gente tem de continuar buscando dignidade para a nossa Sim. categoria. Essa é a palavra, buscando dignidade. Porque trabalho todo mundo tem. Agora, vamos ver, em todo esse desmonte, né, que a gente tem vivido, né, ultimamente, são 4 anos de recesso que o Brasil vem sofrendo, pelo menos para a classe trabalhadora, são 4 anos de recesso. Para o capital, são 4 anos de sucesso. Né? Para o capital, são 4 anos de sucesso e para a classe trabalhadora, 4 anos de recesso. Então, a Carta Sindical, nesse momento, deu um fôlego maior na nossa luta. Legitimar, né? Não que a FENATRAD não fosse legítima, claro que é, sempre foi. E muito reconhecida, inclusive internacionalmente, né? Com Tanto certeza. é que conseguiu ampliar a discussão a nível internacional. A OIT abraçou, não foi só a luta da FENATRAD, né? Vamos também ter um pouco de humildade e reconhecer que não foi só a FENATRAD, mas que teve toda uma rede de articulação para que a luta pelo trabalho doméstico com dignidade, ele alcançasse o mundo. Tanto é que temos uma convenção aprovada na 100ª Conferência Internacional do Trabalho. As discussões se deu na 99ª, em 2010, e em 2011 tivemos a aprovação da Convenção 189, que deu um impulso maior à luta. E a FENATRAD, em todo esse período de articulação, de luta, a FENATRAD sempre ganhando fôlego e sempre se fazendo presente. Eu lembro bem que a companheira Creuza foi presidenta da FENATRAD por 3 mandatos, né? Os mandatos têm duração de 4 anos. Os 2 últimos tiveram a prorrogação por questões políticas mesmo, assim, não tão política, mas por questões financeiras, a gente não conseguiu fazer o 10º congresso em 2010, como seria de praxe, então foi feita uma assembleia de prorrogação de mandato, e aí em 2011 o 10º congresso foi aqui em Pernambuco, onde a companheira Creuza foi eleita para o 3º mandato, e em 2015 teve a prorrogação para 2016. Aí, no total, ela ficou 14 anos à frente da FENATRAD. É uma história linda, é uma história, é um exemplo de vida, né?
a exemplo da dona Laudelina, que deu início à luta, e depois que ela iniciou a luta, né, outras foram se somando e algumas se destacam mesmo, né? E a Creuza, a companheira Creuza, ela se destacou muito nessa luta, exatamente porque foi na gestão dela que foi aprovada a Lei 11.324, que já nos garantiu direitos como feriados, que até então os sindicatos sempre diziam temos direito, mas não estava uma lei garantindo, as férias de 30 dias, que até então, na Constituição, ficou somente 20 para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, a estabilidade da trabalhadora doméstica gestante e vedou o desconto de alimentação, produtos de higiene e moradia, porque até 2006 tinha empregador que descontava a alimentação. Se a trabalhadora pernoitava no local de trabalho, ou por morar numa cidade longe, ou por exigência do próprio empregador, né? Ela trabalhava a perder de vista, porque não tinha uma jornada de trabalho estabelecida. Então, era a hora que o empregador queria, ela tinha que estar ali à disposição. E, mesmo assim, muitos ainda descontavam um pequeno percentual do salário que pagava a título de moradia. Então, a Lei 11.324 vedou, né, esse desconto. Foi uma grande conquista assinada pelo presidente Lula, e foi na gestão da companheira Creuza, logo no segundo mandato dela, no início do segundo mandato. Tivemos também a emenda, aliás, a Convenção 89, e para coroar toda a luta da companheira, tivemos a aprovação da PEC 72/2013, que foi a PEC que garantiu a obrigatoriedade do FGTS, do seguro-desemprego, pagamento de horas extras, adicional noturno, abono família e CAT, comunicação de acidente de trabalho. Porém, essa é uma situação que a FENATRAD vem discutindo como fazer para acabar com a discriminação dentro da própria Previdência Social. Porque a trabalhadora ela se acidenta, muitas empregadores, eles não querem preencher a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Aí o sindicato vai preencher. No campo onde tem que botar o CNPJ, quando é empresa, claro. Aí, no campo onde tem que botar o CPF do empregador, o sistema não aceita. Então, aquela CAT ela não é emitida eletronicamente para o perito. E aí, tem que ir numa agência da Previdência, protocolar essa CAT para ser aceita. E aí, é aquela questão, ganha, mas não leva. Por quê? Porque, muitas vezes, eles não dão o benefício 91, que é aquele que sendo acidente de trabalho, garante a estabilidade do trabalhador, da trabalhadora, até um ano após a cessação do benefício, né? Então, ainda temos muito ainda o que, são pequenos detalhes, mas que temos muito ainda o que buscar igualar para dizer, sim, o trabalho doméstico ele tem um valor social, sim, o nosso trabalho é a base de organização da sociedade, sim, queremos ser tratadas com respeito e com dignidade. Eu acho que eu não vou usar essa última frase que a senhora acabou de falar, é perfeita para resumir, para finalizar o nosso programa, que foi com certeza um dos melhores que a gente já fez, e principalmente pela importância dele durante essa pandemia. E como a senhora falou, quer dizer, ainda tem muitos detalhes, ainda tem muitos direitos a serem conquistados, e tanto os sindicatos e a FENATRAD ainda tem muito o que batalhar, o que lutar em todos os níveis, todos os âmbitos, né? Federal, estadual, municipal, para esses direitos. Infelizmente, estamos caminhando para o final do programa. Essa conversa muito, 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 muito boa e muito importante. Acho que nesse momento de Podemos pandemia. Fazer outros. Com certeza, com certeza. E, se Deus quiser, num momento mais tranquilo do país, sem pandemia, se Deus quiser. Mas eu acho que. Mas agradeço imensamente a presença da Luísa Batista, presidente da FENATRAD. E agradeço também aos nossos ouvintes que nos acompanham tanto no Brasil quanto fora no Brasil, aos trabalhadores domésticos migrantes que nos escutam tanto aqui em São Paulo como na América Latina. E
Eu acho que é isso. Então vamos finalizando o programa. Se a dona Luísa quiser fazer uma saudação final e podemos já finalizar. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É muito importante esses espaços onde a gente pode falar da luta, né? Nesse momento nós estamos falando para as nossas companheiras. Isso é que é o mais importante. Eu sei que outras pessoas de outras categorias e até mesmo empregadores, eles podem sim ouvir o programa, mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir levar informação para as nossas companheiras, principalmente as migrantes que estão aqui no Brasil. Dizer para elas que elas têm os mesmos direitos e que terá que buscar para ser respeitado, caso não seja. Então, é isso. A federação agradece o convite e nos colocamos à disposição para, em outras ocasiões, a gente estar aqui levando informação para as companheiras e dizer um trechozinho de uma ciranda de uma companheira aqui de Recife, que ela diz assim: a ciranda vai, 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 a ciranda vem, vem, vem. A vida só tem sentido quando a gente se quer bem. Então, companheiras, é isso. A nossa vida tem que ter sentido. E para ter sentido, a gente também tem que ter autoestima. Então, é muito importante, sim, que a gente continue, entendeu? Nessa luta. E contamos com vocês, todas que estiverem nos ouvindo. Busquem seu sindicato. Quem defende, quem faz a luta por vocês. Grande beijo. Muito obrigado, dona Luísa Batista. Obrigado aos ouvintes. Até uma próxima, até o programa da próxima semana. Até mais.